nessa noite sobre intercessão. Neemias capítulo de número 1. Abra lá a sua Bíblia em Neemias capítulo de número 1. Antigo Testamento. Nós vamos para Neemias. Um livro que eu faço as minhas devocionais, um livro que eu sempre visito. Ele está sempre na minha mira. Neemias capítulo de número 1. A minha versão é Almeida século 21. Não é tão comum, mas conheçam essa versão, irmãos. Ela preserva o significado original, dando também palavras mais modernas. Eu particularmente gosto muito dessa tradução. E espero que vocês gostem também. Neemias capítulo 1, quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz EBD. Vamos lá então. Neemias capítulo 1, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiseu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá, com mais alguns homens. E eu perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha casa pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se voltares para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração de teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faça com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Essa noite eu gostaria de falar sobre intercessão, sobre a importância de ter uma vida de oração regrada. Isso porque muitos em nossa confissão podem ter a loucura de imaginar que orações longas é coisa de pentecostal, que orar é coisa da concorrência, e não é. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para os salmistas, nós observamos que eles oravam com paixão, oravam com fervor e oravam longas horas. Ao nos debruçarmos sobre esse texto e olharmos a vida de Neemias, vemos o mesmo fato. Era um homem de contínua oração, de contínua intercessão. Orava de dia e orava de noite, inclusive fazendo jejuns. Jejum está na Bíblia, meus irmãos.
A Bíblia manda com que façamos jejuns diante de Deus. A Bíblia diz para que a gente ore, e ore de maneira afeiçoada, e ore de maneira apaixonada. Nós não precisamos temer colocar as nossas feições e as nossas emoções diante de Deus. O nosso Pai que está no céu, é merecedor de cada emoção nossa, da mais terna, da mais quente, da mais louvável, que possamos oferecer todas as emoções diante de Deus. Os salmos estão repletos de emoção e de oração. Então é isso que eu quero essa noite. O meu objetivo é te persuadir a uma vida de oração saborosa, a uma vida de oração apaixonada diante de Deus, porque eu acredito que isso é bíblico. Nós vamos como? Nós vamos para a vida de Neemias, esse servo de Deus que não era da casta sacerdotal, não era nem sequer um profeta. Nós não vemos através das mãos de Neemias nenhum milagre sobrenatural. Nós não vemos. Neemias era como eu e você, um homem comum, uma pessoa comum, com um trabalho comum. O verso de número 1 começa, a palavra de Neemias, filho de Acalias, filho de qualquer um. Acalias não é contado entre a casta sacerdotal, era um qualquer, digamos assim. No mês de Quiseu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, a fortaleza, aonde Neemias estava? Neemias estava servindo a um rei pagão, como copeiro. Ele era o cozinheiro do rei, um cargo de alta confiança, porque não só preparava comida, mas provava a comida antes de passar para o rei. Caso a comida estivesse envenenada, o copeiro morria ali no chão mesmo, caía duro no chão mesmo, mortinho da silva, e o rei não seria atingido. Tal a confiança do seu cargo. E Neemias estava protegido, Suzã era fortaleza, Neemias estava bem, Neemias tinha uma carreira pública pela frente, com muito conforto, com muito dinheiro e com uma vida boa, uma vida feliz. Esse era Neemias, um homem comum provando da melhor prosperidade que essa terra poderia dar em sua época. Mas Hanani, um dos seus irmãos, vem de Judá, com mais alguns homens. E Neemias indaga. Neemias pergunta como está a sua cidade natal. Não chegam os seus irmãos já informando. É Neemias que mostra o interesse por Jerusalém. E a gente sabe que nessa época Jerusalém estava sob exílio. Ela tinha sido sitiada, ela tinha sido acabada, destroçada. Era assim que estava Jerusalém. Neemias sabia disso, mas ele queria detalhes. Ele queria averiguar como estava especificamente a situação de Jerusalém, ao que ele pergunta pelos judeus que voltaram. E Hanani dá a pior das notícias. Aos que sobreviveram, ao punhadinho que sobreviveu, ao remanescente que sobreviveu a esse grande sequestro coletivo que foi esse exílio, a esses que sobreviveram ao cativeiro a respeito de Jerusalém, ele me respondeu: os que sobreviveram, verso 3, estão passando grande aflição, fome, miséria, pobreza, atingindo o físico, e vergonha, miséria e pobreza que atinge o emocional. O povo de Israel, a outrora Jerusalém gloriosa, linda, cujas pessoas, tanto os fiéis como os infiéis, eles se impressionavam com a sua beleza, ela agora provava de pobreza e de vergonha lá na província. Os muros, diferente de Suzã, fortaleza onde Neemias estava, os muros de Jerusalém foram derrubados. Estava exposta, estava vulnerável,
suscetível a qualquer ataque inimigo, se é que os inimigos iam querer fazer com Jerusalém, porque as suas riquezas tinham sido todas tomadas. As portas da cidade queimadas. As gloriosas portas da cidade de Jerusalém. Cada uma tinha um nome. As grandes portas da cidade de Jerusalém, agora totalmente queimadas, viraram carvão. Neemias, ele vê esse caos. Como você vê o caos todos os dias. Porque você passeia por Ouro Fino. E a gente sabe que Ouro Fino não é uma cidade santa. Só vocês que moram aqui, que são das redondezas, conhecem de perto o pecado, a devassidão, a miséria, a pobreza espiritual. Essa cidade é um caos. Ela não quer saber de Jesus. E vocês estão aqui pregando o Evangelho, perseverando em pregar o Evangelho. A vocês a Bíblia tem um recado. Tomem a mesma iniciativa que Neemias tomou ao ver esse caos, ao ver esse pecado, ao ver essa vergonha. Qual que é a atitude de Neemias? Verso de número 4. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Nós precisamos deixar as nossas emoções falarem. Nós precisamos ver as mulheres ímpias e os homens ímpios dessa cidade. As famílias impiedosas que não se importam com Deus. Nós temos que vê-las, passar pelas ruas e conhecê-las. E aí vir ao lugar secreto de oração. Nos assentar e chorar como Neemias fez. Porque é uma situação terrível, é uma situação de choro. Jesus, vendo duas cidades, ele também chora. E é para isso que Deus está nos chamando. Para olhar para essa cidade vulnerável ao pecado, comandada pelo sistema satânico e chorar. Não somente chorar, mas chorar e jejuar e orar perante o Deus do céu. Chegar diante de Deus e com jejuns e orações dizer: Senhor, aqui está a nossa cidade, caída, pecadora, pecaminosa, em trevas, cujo sistema pertence a Satã. Aqui está a nossa cidade. A situação é um caos. As portas estão queimadas. Os muros foram derrubados. Aqui está a nossa cidade, ó Senhor. Queridos, a transformação começa nessa cidade quando a gente se assenta e quando a gente chora. É assim por toda a Escritura, é assim por toda a história da cristandade, é assim que sempre será. Eu quero te convencer que intercessão não é coisa de pentecostal. Intercessão não é coisa dessa teologia que surgiu agora. Não. Intercessão pertence a nós, homens, que olham para essa cidade e choram, que olham para essa cidade e percebem o caos, o problema, as trevas, o afastamento espiritual. A oração é para nós. É para nós intercedermos e orarmos e jejuarmos diante de Deus. Pela tua cunhada, pelos teus familiares, pelos que estão em trevas. Só Deus pode abrir o entendimento deles para que eles conheçam o Evangelho de Cristo. Nem eu e nem você temos esse poder. Nós não temos acesso ao coração dos homens, mas nós temos acesso àquele que tem acesso ao coração dos homens. E é diante dele que nós precisamos jejuar, pedir e orar. Deus pode converter qualquer um em qualquer lugar. Nós não temos o direito de passar por essas ruas e olhar para aquele homem iníquo, para aquela mulher impiedosa e dizer: não, esse Deus não vai converter, esse está condenado. Não. Se nós orarmos e pregarmos o Evangelho, Deus é poderoso para restaurar essa alma, para regenerá-lo, para regenerá-la.
É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós nos assentemos e choremos. Como David Brainerd fez, como Whitefield fez, como Spurgeon fazia. O denominador comum de todos esses grandes homens que pregavam e geravam grandes avivamentos, esses homens que nós admiramos tanto, o grande denominador comum deles é que eram homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que não tinham preguiça de ficar em seus joelhos e chorar e jejuar e orar perante o Deus dos céus. É isso que nós precisamos fazer. Eu te encorajo, meu irmão, a descobrir a sala dos tesouros escondidos. Eu te encorajo a descobrir o que Deus pode fazer quando homens santos e mulheres santas oram. Eu te encorajo a descobrir esse Deus, como Neemias descobriu. O verso de número 5 nos mostra a saga de Neemias, as orações de Neemias. Nós percebemos por esses versos que passaram meses, desde o momento em que ele recebeu a notícia, ao momento que ele se propôs a orar e aí tomar a iniciativa, passaram-se meses. Mas não, você quer orar e receber a sua resposta agora. Você quer orar e quer que os resultados venham rápido. Hoje em dia, meus irmãos, na era do celular, em que o mundo está na palma dos nossos dedos, a gente acredita que com Deus é assim. Que com Deus é instantâneo. Que a gente manda uma mensagem e Ele responde. As coisas não são assim. A modernidade é assim, mas Deus ainda trabalha do jeito antigo. E esse jeito é ficar meses em oração e em jejum diante de Deus. Neemias orou dizendo: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvirem a oração dos teus servos que faço diante de ti, dia e noite, meus irmãos, pelos israelitas, os teus servos. Neemias passa horas, Neemias passa dias, passa semanas, que se tornam meses. Ele faz orações de dia e de noite, jejuns, intercessões, ele perde a fome. Ele fica conectado à história da sua cidade natal. Ele não aceita aquela situação de caos. E se achega ao Deus que pode resolver todas as coisas. Ele conhece um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Um Deus que é poderoso para mudar aquela situação em 180 graus. E Ele requer desse Deus que guarde a sua aliança. Não tem nada melhor do que nós nos achegarmos diante de Deus orando a sua palavra. Como é que nós fazemos para falar com Deus? Nós usamos as suas próprias palavras para falar com Deus, para conversar com Deus. Não me pergunte o porquê, eu sei que Deus é onisciente, mas Ele gosta que nós lembremos de suas palavras. E quando a gente ora a palavra de Deus, a gente percebe que a gente toca o coração de Deus, porque Deus é fiel à sua própria palavra. Aqui Neemias lembra Deus da aliança que ele fez com os israelitas, que cada vez que eles obedecessem, largassem os falsos deuses, Deus seria fiel para juntá-los de novo e congregá-los em um mesmo lugar. Essa é a aliança que Deus fez com os israelitas. E Deus fez também uma aliança com a igreja. Deus fez uma aliança no sangue do seu Filho, de que Ele salvaria a igreja, de que Ele pouparia a igreja, de que Ele tem bênção sem medida para a igreja. E meus irmãos, existem centenas de pessoas aí fora que são igreja, mas ainda não foram despertadas para isso. No momento que nós pregarmos o Evangelho,
a escama cairá de seus olhos. Deus há de mostrar a beleza que existe na pessoa do Filho. E então, com graça irresistível, eles serão atraídos ao Filho e serão salvos de seus pecados. Nós podemos nos achegar diante de Deus como fez Neemias. Ele mostrando a aliança que ele fez com o povo de Israel. E nós mostrando a aliança que ele fez com o novo Israel, com a sua igreja, relembrando Deus o seu decreto eterno de salvar todos os pecadores que a ele pertencem. Nós podemos e devemos fazer isso, meus irmãos. Neemias confessa os pecados dos israelitas. O final do verso 6 a gente vê: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. E nós podemos orar: Senhor, não leve em conta os pecados deles. Senhor, não contabilize os pecados deles. Que no sangue de Cristo, o Redentor dos pecados, eles possam encontrar salvação. Existe poder na nossa oração quando nós oramos a palavra de Deus. Quando nós oramos a palavra de Deus, debaixo da aliança de Deus, e confessamos os pecados dos eleitos. Os pecados dos eleitos. Meus irmãos, toda igreja começa assim, modesta como as nossas. Mas à medida que nós colocamos o nosso joelho no chão, à medida que nós buscamos a Deus e o lembramos de sua palavra, uma revolução acontece. Uma revolução sem medida, meus irmãos. Uma revolução sem medida. Nós precisamos aprender a gabaritar a nossa vida de oração. Nós precisamos aprender a tirar 10 em nossa vida de oração. Nós reformados somos muito bons na teologia. Nós somos muito bons nos livros. Eu gosto dos livros e gosto da teologia. Nós somos muito bons em fazer a exegese perfeita do texto e que continuemos a fazê-lo. Mas que nós não venhamos a nos esquecer de ficar diante de Deus de dia e de noite, pedindo por todos aqueles e aquelas que hão de ser salvos. Hão de ser salvos. Verso de número 7. Olha a intimidade com que Neemias conhece a devassidão de Jerusalém. Temos agido de forma perversa contra ti. Ele não suaviza as palavras. Senhor, nós temos agido de maneira perversa. Você pode chegar e dizer: Senhor, Ouro Fino tem agido de maneira perversa. Ouro Fino, Senhor, tem agido de maneira promíscua, de maneira terrível, tem andado em trevas. Não suavize as palavras. Fale dos eventos da cidade, fale das políticas da cidade, fale da cultura da cidade, vocês conhecem bem. Não suavizem as palavras, porque Deus também conhece. Mas Ele quer que a gente veja. Ele quer que a gente veja a extensão das trevas com que essas pessoas andam, para que a gente saiba amanhã ou depois o peso de glória que Ele usou para trazê-las à luz. Para que a glória seja dele. Às vezes a gente está no departamento, está no trabalho, está na sociedade, a gente fala: Senhor, por que eu vejo tanta coisa errada? Senhor, por que eu vejo tanta gente em trevas? Senhor, por que eu vejo gente fazendo tanto mal de maneira que eu nunca imaginei? Para que a gente possa interceder por eles. Para que a gente possa interceder por elas. É hora, meus irmãos, de nós irmos ao quarto de oração. É hora de descobrirmos um Deus maravilhoso nessas horas que nós podemos passar em oração. É hora de ir para a sala dos tesouros escondidos. Nenhuma igreja firme nasce senão pela oração, senão pela intercessão. De nós dizermos com a nossa voz os problemas e as trevas que as pessoas estão andando. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família. Neemias conhecia a sua família. Eu e minha família pecamos.
Temos agido de maneira perversa e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Neemias sabia que Deus era justo ao condenar. Neemias sabia que Deus era justo ao promover o exílio daquele povo, porque era um povo que tinha abandonado a lei, tinha abandonado os estatutos e estava idolatrando falsos deuses. Neemias sabia que Deus era verdadeiro e todo homem mentiroso, ainda que esses homens fossem da sua nacionalidade e da sua família. Fique sempre do lado de Deus, meus irmãos. Sempre do lado de Deus. Não suavize o pecado dos seus filhos, não suavize o pecado da sua família, não suavize o pecado da sua cidade. Eu sei que essas são palavras duras. A gente ama a nossa cidade. Você acha que eu gostaria de olhar São Paulo de uma maneira negativa? Eu não gostaria. Eu sei que vocês não querem olhar essa cidade de maneira negativa. Muitos foram criados aqui, vocês amam essa cidade. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. A nossa maior nacionalidade, a nossa maior naturalidade não é ser brasileiro, não é ser mineiro. A nossa maior naturalidade é ser cidadão do céu, é pertencer a Israel que desce do céu. E nós devemos honrar essa nacionalidade acima de todas as coisas. Quando intercedermos, que seja nesse misto de saber que Deus é justo ao condená-los e saber também que nós temos amor pelos nossos nacionais. É nesse misto que Deus quer que a gente ande. Nessa mistura de sentimentos entre amar o nosso povo e conhecer a justiça de Deus, que Deus quer que a gente interceda. Foi nessa linha que Ele nos chamou para andar, foi nessa sala que Ele nos chamou para interceder, com justiça e com amor pelos nossos nacionais. Neemias estava assim. Neemias conseguiu fazer essa oração linda diante de Deus. Oração essa que, se Deus tivesse me perguntado, Ele não perguntou, eu também repetiria em Salmos. De tão linda, nós lemos Salmos todos os dias, os Salmos nos encantam, eles são belos. Essa oração deveria ter em Salmos também, de tão linda, de tão bela, de tão íntima, de tão métrica, de tão precisa, de tão específica. Forjada no labor de um homem que amava o seu povo e conhecia a justiça de Deus. Que bela oração! Desejo que todas as nossas orações sejam assim, que toquem o coração de Deus. Verso de número 8. Depois que ele expõe o mal, depois que ele mostra as trevas que estão no seu povo, depois que ele reconhece a devassidão e a perversidade, agora ele intercede. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei aos outros povos, reconhecendo a justiça, reconhecendo que Deus está certo. Verso 9. Mas se voltardes para mim, e obedecerdes aos meus mandamentos, e os praticardes, ainda que vocês estejam nos lugares mais distantes debaixo do céu, na Babilônia, no Egito, do outro lado do continente, se vocês andarem nos meus estatutos, se forem obedientes às minhas leis, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias também intercede lembrando a graça de Deus, lembrando a misericórdia de Deus. Deus é justiça, mas Deus é graça. E esses santos atributos, eles estão em paralelo e nunca se contradizem. Você pode se achegar diante de Deus essa noite sempre. Eu espero que isso crie uma cultura de oração. Eu espero que você não seja um homem que ora, mas um homem de oração. Espero que você não seja uma mulher que ore, mas uma mulher de oração. De agora em diante,
Lembre a Deus da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. Senhor, essa cidade está em trevas. Senhor, o sistema é satânico. Mas Tu és um Deus de graça e de amor e de bondade. Haja assim, Senhor, e salve a muitos, e traga a salvação, e traga a luz do Evangelho para que vejam a beleza de Cristo, tal como Neemias fez. Verso 10. Eles são os Teus servos e o Teu povo, que o Senhor resgatou com o Teu grande poder e com o Teu braço forte. Em outras palavras, Neemias estava dizendo aqui no verso de número 10, Senhor, Tu prometeu. O Senhor não contradiz a Tua palavra, o Senhor não é infiel ao Teu próprio nome, o Teu caráter é justiça, reto e misericórdia e graça. O Senhor prometeu. Glorie o Teu próprio nome ao trazer esse povo de volta e congregá-lo, Senhor. O Senhor prometeu. Deus prometeu chamar para si mesmo uma noiva bela e gloriosa. Os eleitos estão aí fora, meus irmãos. Basta nós orarmos diante de Deus. E Deus vai abrir os olhos deles. Deus vai cair as escamas dos seus olhos para que eles enxerguem a beleza de Cristo. Para que eles enxerguem a beleza de Cristo. Ó Senhor, que os Teus ouvidos estejam atentos à oração desse Teu servo e à oração dos Teus servos, cujo prazer está em temer o Teu nome. A oração de Neemias estava junto com a oração de outros servos. Ele não era o único a jejuar. Ele não era o único a orar. Ele não era o único a estar diante de Deus. Outros irmãos o acompanhavam na oração. E olha quantos irmãos nós temos aqui para orar por essa cidade. Olha quantos irmãos nós temos aqui para olharem para as trevas que existem em Ouro Fino e para a luz que existe em Cristo e orar diante de Deus. Deus pode fazer algo grande nessa cidade, meus irmãos. Deus é poderoso para salvar a muitos, por intermédio da nossa oração e por intermédio da nossa intercessão, da pregação do Evangelho. O capítulo 2 é maravilhoso. O capítulo 2 motiva qualquer um, porque Neemias estava triste e o rei percebe. Ao que o rei percebe, vai questionar: Neemias, por que é que você está triste? E Neemias responde: como é que eu estaria feliz se a cidade dos meus pais está destruída? Neemias não fala Jerusalém. Por que ele não fala Jerusalém? Porque aquele rei era inimigo de Jerusalém. O último interesse daquele rei era de reconstruir Jerusalém ou deixar que o seu copeiro do cargo de confiança reconstruísse Jerusalém. Ele fala cidade dos meus pais. Porque aquele rei valorizava os ancestrais. E aquela cultura valorizava a ancestralidade. Deus deu discernimento e sabedoria para Neemias, inclusive, para escolher as suas palavras. E é assim até hoje. Quando nós nos preparamos lendo a palavra de Deus e pregamos o Evangelho, Deus fala em nós, meus irmãos. A palavra pregada é a palavra de Deus. E Ele fala em nós e usa a nossa língua e usa a nossa boca. E Ele nos capacita para pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo para que muitos sejam salvos. Ele dá as estratégias. Ele dá as palavras. E conforme a gente ora e conforme a gente lê a Bíblia, as palavras nunca se esgotam. Nós passamos a encontrar essas pessoas pelas quais nós estamos intercedendo e orando. E nós testemunhamos para elas. E falamos de Jesus. E falamos de sua bondade. Do fato que Ele verteu o seu sangue naquela cruz para salvar a sua igreja e para salvar todos aqueles que pertencem a Deus. Basta colocar a sua fé nele. E as pessoas virão. E as pessoas virão. Eu tenho testemunhos na minha vida pessoal de pessoas que eu preguei por algum tempo e orei por elas. E elas se despertaram à salvação anos depois. Eu tenho certeza que vocês também têm as suas histórias para contar. E de um em um, meus irmãos, pelos quais nós estamos orando e intercedendo,
Deus vai enchendo o seu povo e tornando o seu povo numeroso. Vai tornando o seu povo numeroso. Neemias encontrou graça diante dos olhos daquele rei. Ele orou a Deus, pediu a Deus, Deus deu graça diante daquele rei. Ele voltou para Jerusalém com dinheiro, com recurso, com madeira, com ferramenta e reconstruiu todos os muros da cidade. Quem disse que Deus não pode salvar toda essa cidade como fez com Nínive? Quem disse que Deus não é poderoso para salvar? Quem disse que Deus não elegeu toda essa cidade, 100% dos cidadãos? Você tem fé para isso? Que Deus é poderoso para eleger toda essa cidade? Ele é. Ele pode, ele já fez isso na história e pode fazer mais uma vez. Quem disse que Deus não usa a oração dos seus servos? Usou a de Neemias e pode usar a sua, vai continuar usando a sua. Quem disse que Deus não usa jejuns, intercessões, orações, homens comuns como eu e você? Deus usa como usou Neemias e vai continuar a usar. Basta você orar, basta você jejuar. Deus quer usar você, você crê nisso? Vamos desenvolver a nossa vida de oração, meus irmãos. Vamos desenvolver a nossa vida de jejum. Não é coisa de pentecostal, vai por mim. É coisa de reformado, literalmente. Neemias era um reformador, literalmente. É coisa de quem está disposto a reformar. É coisa de quem acredita na transformação que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. Não importa o tamanho nem a extensão das trevas, Deus é poderoso para isso. Vamos orar. Hoje vocês não tiveram culto de oração de vocês, mas nós vamos tirar um tempo para orar por essa cidade. Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus. Pai Santo, nós estamos nessa cidade do interior de Minas Gerais. Essa cidade que o Senhor conhece bem. Essa cidade que os cidadãos daqui conhecem, Senhor. Conhecem as trevas, a devassidão, as políticas e podem constatar que o sistema é satânico, Senhor. Pai Santo, enquanto nós estamos aqui cultuando a Ti, o único Deus verdadeiro, existem centenas de pessoas que estão imersas em trevas em seus próprios pecados, sem saber que existe um Deus, Criador de todas as coisas, que um dia elas hão de prestar contas. Pai Santo, nós oramos agora por todas as pessoas, no nosso trabalho, os nossos familiares, os nossos amigos, Senhor, os nossos vizinhos, que agora estão assistindo televisão indiferentes a Ti, Senhor. Nós oramos por eles e pedimos que o Senhor ilumine os seus olhos, que o Senhor abra os seus olhos, para que eles possam ver a beleza do Evangelho de Cristo. Nós oramos, Senhor, nós intercedemos como Neemias orou e intercedeu, por restauração e por transformação. Nós cremos que o Senhor pode transformar essa cidade. Nós cremos que essa cidade pode ser conhecida muito mais do que por uma música sertaneja. Essa cidade pode ser conhecida por ser uma cidade de homens santos e mulheres santas, servos fiéis que honram o Teu santo nome, Senhor. Tu és poderoso para isso, para fazer as máscaras caírem. Não basta ser conservador, não basta ter moralidade. É necessário se voltar para Ti. Nós pedimos que essa cidade se volte para Ti, Senhor. Abra o entendimento dos eleitos. Traga a sua noiva gloriosa. Congregue-os todos nesse prédio, Senhor, para que Te busquem, para que Te amem, para que nós possamos também chamá-los de nossos irmãos, de nossas irmãs com segurança. Nós cremos, Senhor, que não existe ninguém que o Senhor não possa atrair. Não existe uma pessoa sequer nesse mundo que Tu não sejas poderoso para salvar. Nós conhecemos a consciência
pecaminosa, em trevas, escura. Mas nós também sabemos o tamanho da tua luz, sabemos o tamanho do teu poder, que tu és poderoso para tirar do reino das trevas e trazer para o reino da tua maravilhosa luz. Faça assim, Senhor, porque assim fazendo, não trará glória para mim nem para esta igreja, mas somente para ti, somente para o Senhor, o nosso Deus. Exalte o teu santo nome. Use essa congregação para isso, no poder do teu santo evangelho. Atraia-os todos, Senhor. Atraia-os todos, ó.